Graça e paz a todos, paz e graça, paz do Senhor, Shalom, paz de Deus, paz de Espírito. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez se encontramos na beira desse rio para gravar mais um vídeo da série Vinde às Águas. E eu faço o convite para vocês hoje aqui. Vinde às Águas, nesse lugar tão bonito, que eu gosto de gravar esses vídeos para vocês nesses anos em que a gente se encontra aqui, nesses vídeos tão singelos e pequenos, os quais me dão muito prazer, alegria em estar esses momentos com vocês, tá certo? Vamos fazer uma leitura hoje, breve, aqui na King James, Bíblia Novo Testamento, um versículo só, para dar embasamento ao texto. E depois eu peço que vocês se aprofundem no texto, procurem ler, procurem pesquisar, não fiquem somente naquilo que falam para vocês. Tenham vida própria, inteligência emocional, sabedoria espiritual, tá certo? O texto está marcado previamente aqui com essa pena de papagaio. Está no Evangelho segundo São João, no capítulo 14. Evangelho segundo São João, capítulo 14, o versículo é o 27. Faça a leitura comigo ou acompanhe pelo vídeo. E peço que depois você faça novamente a leitura e se familiarize com o texto. João 14, 27 diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou ela como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Até aqui, versículo 27. Deixando a Bíblia de lado aqui. O tema hoje não podia ser diferente, como a própria saudação nos diz. A paz interior, ou a paz de espírito, a paz de Deus que excede todo entendimento, como está escrito também nas passagens bíblicas do Novo Testamento, que conferem muitas vezes às pessoas muito mais dúvidas e incerteza e segurança do que o significado real que ela tem para a minha vida e para a sua. Muito bem, meu querido, minha querida irmã, que se encontra aqui hoje comigo, assistindo a este vídeo. O mundo passa por aflições desde que ele existe. Guerras existiram? Sempre existiram, desde que o mundo existe. Fome, doenças, malogros, traições, conspirações, sempre existiram. O mundo é imperfeito, feito por pessoas imperfeitas. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Aí. E esse mundo imperfeito, que incorre no pecado, sempre esteve à mercê desses malogros, dessas tristezas, desses acontecimentos que acontecem na humanidade, sempre. Então, quando se fala em paz, as pessoas pensam logo numa guerra, numa briga familiar. Muitas vezes, quando se fala em paz, as pessoas pensam que estamos falando de uma disputa judicial, uma briga entre facções religiosas, facções criminosas, uma briga entre torcidas organizadas. A palavra paz foi banalizada ao longo dos anos, tornou-se algo simples em que as pessoas tentam achar significado para ela, junto aos acontecimentos que são mais rasos e que são mais comuns aos tempos de hoje. Mas não é desta paz que Cristo está falando na Escritura. Naquele período em que Cristo estava falando com os apóstolos e discípulos, ele estava explicando para eles que ele iria embora. Que ele teria que ir embora dessa terra, passar pela morte. Mas ele não poderia falar declarado tudo, porque alguns não compreenderiam, não tinham sabedoria para entender. Mas alguns entendiam. E ele queria poupá-los de um sofrimento. Porque o coração do ser humano, quando Deus se afasta, parece que Deus se afasta, ele se torna derretido, vazio e oco. Parece que quando Deus se afasta, não há mais
nenhum motivo para ficar nessa vida, ou para lutar, para conseguir as coisas. E isso passou na cabeça e na mente dos apóstolos, dos discípulos. Alguns achavam que Cristo ia restituir um reinado, um império, a glória de Israel. Outros achavam que ele seria o Deus vivo conosco. Não sabemos ao certo 100% quais deles tinham esse pensamento, essa corrente de pensamento, quais deles não tinham, mas sabemos que a angústia tomava conta deles. A angústia tomava conta deles. Quando Cristo falava que necessário seria que o cordeiro fosse imolado, que ele teria que passar pelas aflições, eles queriam que isso não acontecesse. Há relatos de discípulos e apóstolos que dizem assim, que não iam deixar acontecer, né? Lembra do relato de Pedro, quando Cristo foi preso, sacou de uma espada, machucando, ferindo, decepando a orelha de um soldado. Então, eles não estavam preparados fisicamente para essa separação de Jesus Cristo da vida deles. E o coração deles foi inundado de tristeza, de desespero e angústia. E fugiu a paz do coração deles. Já não conseguiam crer da mesma forma, não conseguiam entender da mesma forma. Por que teria que ser dessa forma? Qual que é a finalidade dessa forma? Por que houve essa separação, essa divisão e esse afastamento? Mas é nesse período que Cristo os aconselha com amor, dizendo e explicando para eles que a vida dele ninguém tirava dele, que ele mesmo entregava por amor àqueles que o seguem e que o amam. E deixava uma promessa, que ele iria para o Pai maior do que ele e enviaria para nós um Espírito Consolador. Consolador, que poderia transformar o teu coração, que está tão machucado e abatido, num coração diferente. Ele poderia suprir aquilo que está faltando, tapar aquele buraco que estava lá dentro. E parecia que Cristo estava tão próximo, e parecia ao mesmo tempo que ele já iria sumir, que ele ia morrer, que ele ia para outro lugar. E ficariam órfãos dele. Não teriam mais a presença dele ali para o consolar, para o ensinar, para os guiar, para que não errassem, que fizessem as coisas certas de uma forma tão própria e tão simples, que não pudessem ser culpados por aquilo que fizeram, pois fizeram de uma forma perfeita, de uma forma íntegra e de uma forma obediente. Essa paz fugiu do coração deles. E Cristo diz aí para eles: eu vos deixo a minha paz, não deixo a paz que o mundo a deixa, não da forma que o mundo deixa. Quando Cristo diz isso, ele está falando dos tratados de paz, da paz através da força, da paz através da política, da paz através de uma força militar, da paz através de uma esperança sanitária quando há uma doença mundial e um líder, uma liderança, promete uma cura. Não é essa paz que ele disse que traía. Essa paz é interior. Ela é mais forte que qualquer conhecimento humano, qualquer faculdade, qualquer meio acadêmico que você frequente. É uma paz inexplicável que somente Deus dá a você. E que você escolhe. E você acolhe ela dentro de você. Fala assim: eu quero essa paz. Eu quero viver esse momento de paz. Eu quero estar em paz com Deus. Quero estar em paz com o meu próximo, com a minha próxima. Essa paz, representada como uma harmonia interior, ela é resultado de uma fé em Jesus Cristo, uma crença que Ele vai voltar e que estamos salvos, mesmo sendo pecadores e imperfeitos. Produz essa paz. E essa paz, ela é produzida, ela é colada dentro de nós, enxertada, através de uma ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos sela, nos cola, nos marca, ele deixa em nós essa paz. Talvez hoje, nesses tempos mais modernos, as pessoas têm dificuldade para entender essa paz. Quando vão para as suas igrejas cantar, alguns rodopiam, pulam, dançam, fazem da sua forma o seu culto, a sua homilia, a sua liturgia. Se sentem tão felizes e visitados pelo Espírito Santo.
sentem-se tão alegres e poderosos como se fossem uma coluna de bronze, como se o peito fosse de aço e como se não houvesse na frente deles uma barreira transponível que eles não pudessem atravessar e vencer. Mas é só sair da igreja e ir para casa que às vezes uma pequena situação, seja da solicitude de carinho, seja da falta de afeto, da falta de companheirismo por parte de próximos, cônjuges ou filhos, seja uma pequena diferença de comportamento, sejam gostos pessoais que as pessoas tenham, já tira a paz da pessoa. E tantas coisas mais. E a pessoa sai daquele estágio em que ela sairia como uma super mulher, um super homem, e volta para casa em frangalhos e em caco. E quantos casais que saem da igreja e já vêm discutindo dentro do automóvel, do carro, os filhos discutindo com os pais, e ali acaba toda a tristeza, toda a tranquilidade, toda a alegria, a tranquilidade. Já vem a tristeza, vem um climão, o clima fica pesado, né? Clima pesado. Vão para casa, nem sabemos se às vezes tomaram a ceia naquele dia ou não, já vão brigados. Chega em casa, cada um pro seu celular, cada um pro seu canto, pro seu quarto. Os filhos vão para casa da namorada, as filhas vão para casa do namorado. A mulher já quer ir para casa da mãe dela, bater papo com a mãe dela. O marido já quer ir jogar futebol com os amigos. Cada um no seu canto, vivendo a sua angústia, sua tristeza, sua frustração. E aqueles momentos, aqueles amigos, aquelas situações, são fugas, porque o ser humano ainda não compreendeu que essa paz que vem do Espírito, ela excede a tudo isso que nós aprendemos, até mesmo na igreja. Quando fomos ensinados erroneamente que o poder do Espírito Santo nos dá umas virtudes que somos imbatíveis. Essa teologia do super-homem que nas igrejas modernas se ensina, que você pode tudo e tudo em Cristo você pode, em tudo em Cristo você vence. Essa teologia é satânica e maligna. Quando falamos que tudo em Cristo podemos e vencemos, é interior, é paz. Não são nas coisas materiais, não são nos relacionamentos, não são nas amizades, não são nos negócios. Todas as coisas dessa vida nos embaraçam, nos prendem, nos rodeiam, segurando a gente, muitas vezes, a termos esperança de que, sendo cristãos, temos algo diferente do mundo, portanto, seremos especiais e diferentes do mundo. Em questão de poder, em questão de ganho, em questão de vencer, em questão de conquistar e alcançar patamares mais elevados. E somos enganados pelo nosso ego, pelo nosso coração, pelo nosso íntimo, a crer dessa forma. E desta forma se comportamos muitas vezes, levando as pessoas também que estão à nossa volta a crer que somos perfeitos, que somos poderosos e somos exemplos. Quando na verdade somos vãos diante de uma comunidade inteira. Vãos. O nosso testemunho é casca, o nosso sorriso é máscara, o nosso comportamento às vezes é hipócrita. A paz que excede todo entendimento, ela nos blinda de tal forma que quando vem os problemas maiores que afligem nossa alma, nós temos uma esperança. Recorremos às Escrituras, recorremos aos textos bíblicos, às pregações, aquilo que os mestres nos ensinou através de suas palavras ou dos seus apóstolos. E dali somos encorajados a acreditar que temos um advogado perante Deus chamado Jesus, e esse advogado sempre estará presente nessas aflições. A paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Deus, a paz de Cristo. Eu vou embora, mas vou deixar um Consolador. O Consolador é o portador da paz. O Consolador não é nada mais do que o Espírito Santo, que vem para fazer uma diferença na sua vida. Você percebe nitidamente que uma pessoa cristã passando por aflição e provas é diferente de uma pessoa mundana passando por aflição e provas. Não estou falando só no comportamento de bebedeiras, diversões, bailes, futebol. Estou falando no sorriso, no linguajar. O cristão que tem a paz interior afetada, ele não consegue esboçar
reação diante do mundo. Quando lhe perguntam, está tudo bem? Ele não consegue dizer que está tudo bem. Lá no Velho Testamento, temos o exemplo de uma mulher que o filho tinha morrido. E quando o profeta de Deus, na época, chegou para visitá-la, perguntou-se como ela estava, e ela, com o filho morto, ela disse, está tudo bem. E ali ela foi vista como bem-aventurada e foi tocada, né, pelo Espírito Santo. Porque o profeta fez a vontade de Deus, dando a vida ao filho dela, restituindo ali a ela tudo aquilo que tinha acontecido, dando a ela sobejo e fartura daquilo que ela precisava. As lições do Velho Testamento, algumas são produtivas muito para o Novo, pois mostram que muitas vezes o Consolador, no lugar de profeta, eles vêm nos visitar. O Espírito Santo vem nos trazer a paz, da mesma forma que o profeta veio visitar aquela mulher. E o filho daquela mulher, né, o produto que ela tinha, já estava morto. Da mesma forma, muitas vezes você e eu passamos por essas situações em que o que está dentro de nós, produto da nossa fé, está morto. Já não conseguimos ver, assistir da mesma forma, entender da mesma forma, olhar da mesma forma, acreditar e ouvir da mesma forma, porque está morto. E estando morto, é mais difícil da gente compreender por que morreu, o que fizemos errado, qual foi o nosso comportamento. Temos que entender que muitas vezes essas mortes, né, da espiritualidade foram causadas por escolhas nossas. Nós escolhemos, nós fizemos errado. E algumas vezes fomos induzidos por terceiros. E entramos em situações mais difíceis, em que é mais difícil ainda você sair daquela situação em que é uma morte espiritual. Mas Deus é poderoso para restituir. A mulher representa a carne, o filho representa o espírito, o profeta representa o consolador. E a vida é a paz que Cristo nos deu. Da mesma forma que lá no Velho Testamento houve um sobejo de viveres, de mantimentos, né? A multiplicação daquele azeite, a multiplicação do dinheiro, a multiplicação do alimento, a multiplicação da vida de reis, de tempos e dias de reis. Tantas multiplicações. O Novo Testamento nos mostra Cristo uma multiplicação de pães. A paz que Cristo nos mostra e que excede todo entendimento, ela está aí. Somente o Espírito Santo tocando você e a mim, ele pode repor o que precisamos, trazer à vida aquilo que já está morto, ressuscitar aquele sentimento de, não de invencibilidade, mas de fé. E pelo olho da fé você diz assim, eu sou fraca, eu sou fraco, sou pequeno, sou pequena, mas Deus é maior e se for da vontade dele, alcançarei tal coisa, se for da vontade dele, eu vou fazer tal coisa, e se ele assim quiser, farei tal coisa, pois a minha vida é dele e eu sou dele. E ele faz de mim o que quiser. A paz que excede todo entendimento, ela vai entrar na tua mente, no teu problema, seja nos relacionamentos, nos trabalhos, nas aflições, nas brigas familiares, nas enfermidades incuráveis, seja nas brigas de família. Ela vai trabalhar de uma forma em que você não vai mais ter aquela aflição total que você passa. Mas a aflição é passageira. E essa paz que excede todo entendimento, ou seja, é maior, excede, ela passa dos limites do entendimento humano, que ninguém consegue colocá-lo numa caixa. Essa paz vai trabalhar a teu favor, vai fazer com que você durma sonos mais abençoados, que você coma comidas mais gostosas, que o sabor volte ao seu alimento, que até mesmo aquela fruta que você comia e não tinha mais sabor, tenha um sabor. Que quando você sair da sua casa, você sinta o cheiro das árvores, das flores e veja uma perspectiva diferente desse mundo. Apesar do mundo estar caído, você vê uma perspectiva diferente. Você passa a crer. Eu não sei o que está acontecendo comigo, não sei o que está acontecendo comigo, irmã. Eu não sei o que está acontecendo comigo, irmão. Mas hoje eu levantei tão bem, alguma coisa diferente aconteceu. E as pessoas que estão à sua volta vão perceber e vão dizer, nossa, o que aconteceu com você, irmã? O que aconteceu com você, irmão? Que estranho. Estou te vendo radiante. Você está diferente hoje? O que aconteceu com você hoje?
naquele dia você levanta num estado muito melhor, que a gente chama de paz de espírito, né? Na linguagem popular. É justamente isso. Quando a paz que vem de Deus, a paz que Cristo nos deu, dando a certeza de salvação, a esperança da vida eterna, aguardando a sua volta, estiver dentro da sua mente e coração, todas as coisas se fazem novas, todas as coisas modificam, o teu olhar vê de uma forma diferente, você não consegue mais sentir daquela mesma forma, não consegue comer as mesmas comidas espirituais, as mesmas promessas e tranqueiras e quinquilharias que te enfiam goela abaixo ao longo da vida nas igrejas pentecostais ou outras denominações. Você começa a ver o mundo de uma forma diferente, começa a envolver-se em Jesus Cristo de uma forma diferente, perceber de uma forma diferente. E assim, Deus vai transformando a tua vida, o teu caminhar, e você já não é mais a mesma pessoa. Nova criatura, você passa a ser. Tá certo? Essa é a paz que Cristo nos deu, a paz interior. Quando você anda por esse mundo e nada mais pode te abalar, porque você sabe que você está aqui de passagem, está aqui por um tempo breve, e o teu alvo não é aqui, o teu alvo é a vida vindoura, futura, com Cristo Jesus, Senhor nosso. Tá certo? Espero que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se Deus se permitir, nos der vida e fôlego, novamente nos encontraremos aqui, neste local, para gravar esses vídeos da série Vinde às Águas. Eu peço a Deus que vocês tenham uma vida íntegra, tenham uma vida próspera e futura com Cristo, mas que nesse momento, nesse viver, nessa existência nossa breve aqui, que você tenha realmente essa paz de Deus, essa paz interior, essa paz de Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus.